Sou Josiano dos Santos Barbosa, policial militar votado aqui na nossa comarca. Nós estamos fazendo a instrução desse processo número 1085/2018, que temos como acusados que estão aqui presentes. Antes de iniciar a sua inquirição, gostaria de saber se o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima, inimizade com algum dos acusados? Não tem algum interesse especial nessa causa? Também não. O senhor está obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas, o senhor não pode mentir, podendo ser preso e processado se fizer. O senhor responderá primeiro ao promotor de justiça, depois às defesas dos acusados, e se necessário, no final, nós pediremos esclarecimentos ao senhor. Tomar, fique à vontade. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. O senhor, fazendo policial militar, participou aqui, né, dessa diligência policial? Sim, senhor. Pode nos relatar como que aconteceu aí? Aí, se for necessário, eu vou fazer algumas perguntas mais objetivas. No dia em questão, eu estava escalado para cobrir um evento no São José dos Pereiras, e ia ser 4 horas o evento. Só que de manhã eu vi uma mensagem do outro policial no grupo informando que sabia de informação que indivíduos tinham descido na embarcação sentido a Ilha dos Bodes para picar uma certa quantidade de droga, né? Aí, como eu nasci e me criei aqui na beira desse rio, conheço tudo aqui nesse rio. Depois do lago aí conheço todas as ilhas, todos os turrões, conheço tudo ali. Aí eu fui no quartel, conversei com o sargento que estava comandando lá, né? E ele autorizou eu mais o soldado Maico a ir lá no local, para averiguar, né, a veracidade da situação. Aí eu tenho um amigo meu que tem uma embarcação, não tinha um barco, né? Tem um amigo meu que tem uma embarcação, ele é guia de pesca aí na cidade, né? Aí ele foi com a gente, até antes do local. Quando nós chegamos próximo do local lá onde eles estariam, que era no barraco de pesca do Joslé, a gente ficou um pouco antes, né? E de lá eu fui mais esse meu companheiro, uma parte por água, outra parte por dentro do mato, né? Quando nós chegamos, nós escutamos eles conversar, aí nós fomos por dentro do mato, devagarinho. Aí eu cheguei mais próximo, que o Mike ele é maior, e eu fui rastejando mesmo, por dentro do mato mesmo. Cheguei próximo deles e vi que eles estavam em volta lá de uma estrutura plana lá, embalando alguma coisa. Só que não deu pra mim precisar se era droga, se era maconha, se era crack. Sei que eles estavam todos lá nessa função. Inclusive parece que percebeu minha presença, né? Que ele falou assim: rapaz, parece que tem alguém aqui. Aí eu me abaixei. Aí o outro falou assim: rapaz, não tem ninguém não, tá ficando doido. Aí eu voltei, né? Só um detalhe, a folha 41 que tem uma foto do local. Essa estrutura que você fala é essa caixa de isopor? Aparentemente seria ela. Pode prosseguir. Aí eu retornei, né? Nós voltamos. Aí pra mim já caracterizou que eles estavam embalando a droga, porque a gente já tinha informação. Cheguei lá, vi eles lá em volta dessa estrutura lá. Aí eu voltei e pedi o apoio da guarnição através da polícia. Só um detalhe aqui, José. É bem importante pra gente. Quando você fala assim, eu vi eles embalando a droga... Estavam todos lá, os 5. Não dava pra ver porque era muito baixo o que eles estavam, mas dava pra identificar todos os 5. Então os 5 estavam lá? Estavam lá, todos os 5. Aí quando eu... E o senhor viu a droga também? De longe não dava pra ver a droga, porque dava pra ver a estrutura e eles lá mexendo lá em alguma coisa, porque eu estava dentro do mato também, e não estava tão perto, tão próximo, né? Certo. Aí, quando eu voltei, eu tentei entrar em contato por telefone, só que estava dando na polícia de Filadélfia, né? E eles ajudaram a gente muito, né? Na questão da comunicação. Certo. Eu passava a informação e eles passavam, porque os meninos não sabiam como chegar lá por terra, né? E eu sabia, eu passava informação para eles, e eles passaram para a polícia de Carolina e os meninos desceram, né, guarnição. Quando chegou a um certo ponto lá, eu consegui contato com eles pelo rádio, né, que estava mais próximo. Aí terminei de ensinar a estrada para eles chegaram lá e eu atravessei com um barco, peguei eles, levei lá para onde a gente estava. E lá a gente montou a operação, entendeu? A gente montou a operação, como que a gente ia chegar. Aí uns foram por água e eu fui mais o Albert por dentro do mato. Quando eu cheguei próximo do local e eles chegaram próximo, a gente estava em comunicação com o HT, que era na hora de invadir lá o local,
eu falei para eles não invadirem, né? Que eles estavam mais próximos, porque tinha um que estava fora. Entendeu? Não, Você sabe quem que era? Era o rapaz aqui. O último ali. Isso. Ele estava fora. Eu vi ele lá, estava na beira da água. Aí eu falei assim, não vai não que tem um fora. E a gente estava mais longe, estava distante assim, mas dava para ver que ele estava bem na beira da água. Claro, lá, esse último que o senhor falou agora fez referência ao Iago, né? Isso. Aí ele tá fora. Aí quando ele retornou pro barraco, eu falei assim, agora pode ir. Ele já voltou. Quando nós chegamos lá, quando eu e o Mauab chegamos lá, eles já tinham achado a droga, eles disseram que já estava dentro de uma mochila, a droga, e a gente mobilizou eles e colocou eles deitados no chão. Quem foi que te informou onde é que estava a droga? O Maico. Não, eu digo dos acusados. Eles não mencionaram, vocês que acharam? Não, a gente chegou lá, os meninos já acharam, o Maico abriu a mochila, a droga estava dentro da mochila. Tinha umas mochilinhas lá no chão, lá, ele viu lá a mochila lá e a droga estava lá dentro da mochila. Aí mobilizou os dois no chão, ele e o irmão dele. Aí a gente perguntou onde era que estavam os outros. A princípio eles negaram, disse que estavam só. Mas eu já sabia que tinha os outros, né? E vi que a embarcação deles não estava. Isso, provavelmente eles saíram. Aí a gente ficou lá esperando. Fizemos silêncio lá, que era para não assustar eles. Aí quando a gente escutou o barulho da embarcação, vindo, o motorzinho, a gente se escondeu. Quando eles chegaram, que foram descendo da canoa, a gente abordou eles. Aí, na hora da abordagem, a Patrícia, a mulher, eu vi ela com a pedra de crack na mão, ela jogou dentro d'água. Uma pedra mais ou menos desse tamanho assim. Uma pedra de crack, ela estava com ela na mão. Aí ela jogou dentro d'água. Ainda tentei procurar lá dentro da água, lá, mas não consegui. E o rapaz do Queixada, conhecido como Queixada, o Silvio Castro Ferreira. O Araújo tentando revistar ele não estava querendo deixar ser revistado, né? O Araújo pediu ajuda. O Araújo mobilizou ele, aí eu fui revistar. Aí dentro do bolso dele eu encontrei mais, acho que foi uns 70 pedras, tá na reportagem. Mais 70 pedras de crack e a quantidade em dinheiro, né? A princípio, quando eu encontrei primeiro o crack, né? Ele falou que o short não era dele, que ele tinha saído e tinha pegado o short do filho dele, que era menor. Sim. Né? Mas quando eu achei o dinheiro, aí o dinheiro era dele, disse que o dinheiro era dele. E, só para complementar, o short que ele estava usando estava amarrado com um cordão e ainda estava caindo nele. O filho dele é mais magro do que ele. Aí essa foi a alegação que ele deu. Exatamente. Foi nessa hora aí que eu encontrei 70 pedras de crack no bolso dele e a quantidade em dinheiro. Né? Então a droga não era dele, mas o dinheiro era? Era. Ele disse que o dinheiro era dele, a droga não era não. A droga estava no bolso que o filho, do short que era do filho dele. Aí a gente deu voz de prisão lá para eles, tentou procurar mais alguma coisa lá dentro do mato lá, não encontramos mais nada. Aí colocamos eles na embarcação, levamos para o outro lado, transferimos eles para a viatura, trouxemos eles para... Quando você encontrou a droga, você, antes de enfiar a mão no bolso, você apalpou para saber se tinha alguma coisa no bolso? Dava para perceber que a droga fazia volume no bolso a ponto de alguém que fosse vestir a bermuda e saber que tinha alguma coisa no bolso? Dava, era um pacote grande assim, ó. Tava dando volume no bolso. E ele disse que não via esse volume? Não, disse que... A origem do dinheiro, ele falou pra mim que disse que era do açougue dele que ele tinha. Dinheiro do açougue. Você conhecia algum deles de alguma ocorrência policial? Mas de não, policial? De ocorrência eu conhecia os dois meninos. Já foram presos aqui em Carolina? Já foram presos pela mesma prática. Esse Iago já subiu informação que ele responde um crime lá no Estreito. Não sei se é verdade, né? Me falaram que ele responde um crime de homicídio lá no Estreito. Quando estavam todos lá, vocês iam conduzi-los para a delegacia, todo mundo estava dizendo que a droga era desse menor, esse Igor? Tentando empurrar a droga para ele? Eles não falaram que, pra mim, pelo menos pra mim, eles não falaram que a droga era desse Igor, não. A única coisa que eles falavam, principalmente o Jocilé e o Silvio, é que eles não tinham nada a ver com isso. A menina não falou nada, o Igor não falou nada, o Iago, ao tempo todo ele estava eufórico, né? Mas também não falava nada em relação.
Mas não falava nada também em relação à droga. Se dizer também que não tinha nada a ver com isso. Mas quando acharam a droga, o Igor, que era o menor, ele não assumiu a propriedade. Não, ele não falou nada, ele ficou calado. É? Ele ficou calado. Porque na delegacia todos eles disseram que essa droga era do Igor, que é menor. Então quando o senhor estava perto, isso não aconteceu, né? Não, pelo menos pra mim eles não falaram não. Ele justificou por que ele levava uma quantidade tão grande desse dinheiro para uma ilha, 2.000 e tantos reais para uma ilha. Não. Pra mim não. Ele tinha dito que, o Silvio tinha dito que foi na ilha fazer o quê? Não, eu conversei mais com o Josilé, nessa, nós não interpelamos eles em relação a isso não. O Josilé disse que estava lá pescando. Né? Na realidade eles tinham ido mesmo buscar uma rede de pesca, né? Mas do meu ponto de vista, eles estavam pescando porque já estavam lá, mas o principal foco deles mesmo era picar essa droga. Porque lá é um local afastado da cidade, é um local isolado, cheio de mato, só vai lá mesmo quem tem alguma coisa para fazer lá, entendeu? Então, é um local perfeito para você picar, embalar a droga à vontade. Lá ninguém chega, só chega de barco lá. Ela só chega de barco. Você viu algum peixe lá na cabana? Não tinha peixe. Eles realmente pescavam. Tava pescando. É o barraco de pesca dele. Eu já conheci o barraco lá. Eu pesco ali. Sou Esse pescador. barraco sempre existiu lá. Hã? Esse barraco Sempre existiu lá. E sempre foi do Josilé. Sempre foi do Josilé esse barraco lá. Eu conhecia lá porque eu pratico pesca esportiva aí no Rio Tocantins. Eu conheci ele. É uma apreensão de quantidade significativa da polícia Demais, militar, a segunda maior apreensão aqui em Carolina. A segunda maior apreensão de droga em Carolina. Essa droga aí provavelmente ia ser distribuída aí na cidade todinha para venda. Detalhes de quem comprou, onde é que seria distribuído, você não chegou a obter não, né? Eu soube da notícia assim por alto, mas não é nada concreto. Que quem havia ido buscar essa droga seria a Patrícia, mas não é nada concreto. A pessoa que me falou também assim esporadicamente. Né? Essa informação recebida inicialmente, a primeira lá, olha, uma galera que está indo dolar droga lá na Ilha dos Bodes. A pessoa que informou isso, foi via 190, foi para um... Eu não sei, isso aí eu não sei lhe informar não. Foi o policial que te contou. Foi o policial que colocou no grupo da seguinte forma, ó, estamos sabendo de uma informação que fulano de tal desceram na embarcação para picar droga lá na Ilha dos Bodes. E mencionava já a pessoa desses envolvidos? Já. Ou falava assim, foi uma Não, galera... já. Falou que era o Queixada, os dois filhos dele, o Josilé e uma mulher. Só que essa mulher ninguém sabia quem era. E uma mulher. Né? Então desde o início já se sabia o nome das pessoas que já sabia. E foi esse o objetivo. E depois a gente soube de outra informação. Que o outro irmão deles, que foi preso também por tráfico de drogas dias após, lá no Barreiro, só não foi para lá também porque estava tendo uma festa, um enduro lá em Filadélfia, e ele deixou de ir para lá, para a ilha, para ir para esse enduro em Filadélfia, mas também fazia parte. Quem que é esse outro irmão? O Thiago. Ele foi preso dias depois, também na mesma, indolando droga lá no Barreiro. Teve audiência dele dias desses atrás. Aqui no seu depoimento lá na polícia, o senhor disse que nesse primeiro momento lá que você foi arrastando, que eles estavam dolando, né, embalando a droga sobre uma caixa de isopor. É essa mesma da foto? Quando eu falei assim, numa estrutura plana, não tinha alguma coisa cobrindo, não dava para mim precisar se era caixa de isopor. Mas quando eu cheguei lá no local, na hora da apreensão, deu para presumir que seria essa caixa de isopor, né? Porque era a única estrutura que tinha lá, que eu vi que eles poderiam estar utilizando, era essa caixa de isopor. Que foi essa caixa de isopor que foi tirada as fotos aí. Mas a droga estava na mochila depois? Depois estava na mochila, estava guardada já no ponto de transportar. Estava toda embalada a droga. O que levou a crer o senhor a crer que onde eles estavam aglomerados lá, os 5, eles estavam dolando? Era o gesto das mãos? Isso. Era, o que era? O fato deles estarem ao redor ali no círculo e mexendo ali, em alguma coisa ali. Fazia até zoado, porque o papel alumínio, eles... A zoada do papel alumínio era...
rasgando. Foram encontrados apetrechos lá, apetrechos que eu digo, coisas auxiliares. Foi encontrado o rolo de papel alumínio, o rolo de papel insufilme lá. Foi encontrado lá, descartado. Algum deles chegou a mencionar para o senhor que sabia da existência da droga, mas que não tinha nada a ver com isso e apontou outra pessoa? O que eles falavam só que não tinha nada a ver. Mas não dizia. Não dizia. A gente perguntava quem era a droga, mas não tem nada a ver com isso não é meu não, tem nada a ver com isso não. O Josilé chegou até a falar que nem sabia dessa droga lá. Mas isso é mentira dele, porque quando a primeira vez que eu fui lá ele estava lá. Eu conheci, foi a primeira pessoa que eu conheci lá na hora que eu cheguei. Que eu estava dentro do mar. Algum deles aparentava ter usado droga? Tava meio... O Iago, quando eu vi, percebi que ele estava meio alterado. Agora não sei se era pelo fato do nervosismo da chegada da polícia, ou se é porque ele tinha usado droga. Não sei se ele usa droga também. A Patrícia já conhece alguma passagem dela pela polícia? Demais. A Patrícia, inclusive, ela continua com as práticas delituosas dela lá no bairro do Brejinho. De tráfico? De tráfico de droga. Direto, chega que ela tá mexendo com droga? Direto. Eu moro lá, eu percebo também. As pessoas vêm e me falam. Eu estou satisfeito, sabe? São Paulo. Luciano, atuando aqui em favor da Patrícia e do Iago, eu fazer esses questionamentos ao Luciano. Quando você disse que montou uma campana, né, com um colega, assim que soube da informação com ele no 190, nesse momento você chegou a avistar todos eles reunidos? Tá, todos eles, todos os 5. Todos Quando eu passei a informação pro pessoal de Filadélfia, pro pessoal passar para a guarnição, eu já sabia quem estava lá, já. Eu pensava que haveria mais, né? Mas da primeira vez que eu fui lá, quanto da segunda vez que a gente já foi para prender eles, todos que estavam lá quando a gente prendeu, estavam lá na primeira vez que eu fui. Certo. Aí quanto tempo demorou para você montar a campana e depois abordar os que estavam nessa barraca? Demorou muito tempo. Você de algum momento tirou o olho deles lá? Não, eu saí de lá. A gente saiu de lá. A gente não ficou de campana lá. A gente foi lá só para verificar se eles estavam ou não trabalhando em cima dessa droga. Aí a gente foi lá, só que não deu para chegar muito perto, mas eu percebi que eles estavam em alguma situação ali conjunta, né? Aí eu voltei, retornei. Aí eu presumi que eles estariam mesmo, entendeu? Por isso que eu chamei o apoio. Lá dava pra gente invadir, eu mais o outro policial dava. Só que o número deles era grande, entendeu? Era 5, não era só 2, não sabia se eles estavam armados, poderia correr o risco de um confronto. E não era isso que a gente tinha ido fazer lá, né? Na realidade a gente tinha ido verificar. Então, quando eu verifiquei e a possibilidade da informação ser certeza era quase 100%, eu retornei, nós voltamos para o local de início lá, onde a gente tinha atracado o bar, entrei em contato com a guarnição, chamei apoio e a gente montou ali a operação e fomos para lá. Nesse primeiro momento, quem que vocês abordaram lá? No primeiro momento? Quando vocês quando partiram para abordar, chegou os o outros Iago policiais, e os 2 irmãos. o que eles estavam fazendo nesse momento? Na hora da abordagem eu não estava, mas os meninos me falaram que disse que o menor estava dormindo. O outro rapaz aqui, o Iago, ele estava na beira da água quando eu avistei ele, porque lá é o seguinte, é um torrão, a gente chama torrão, né? Torrão de terra. Tem água de um lado e água do outro, ele é bem comprido. Aí os meninos foram por um lado de barco e eu fui por outro por terra. Aí eu cheguei aqui na margem. A margem é limpa e de longe eu avistei ele. Os meninos já estavam mais próximos do barraco, entendeu? Que a gente estava em contato constante via HT. Aí foi na hora que eu informei para eles, tem um fora. Eu não sabia se estava só os 2, eu pensei que estavam todos os 5, porque eu tinha saído de lá. Eu pensei que estavam todos os 5, eu falei assim, tem um fora. Aí quando ele entrou, ele já entrou, pode invadir. Quando a gente chegou lá, eles já estavam deitados no chão, o Mike já tinha encontrado a droga, a gente só imobilizou eles lá no chão. Vocês encontraram essa droga imediatamente? Imediatamente. Quando o Michael, a primeira coisa que ele fez foi abrir a bolsa. Quando ele abriu a bolsa, estava lá. Droga. É muita droga, o volume é muito grande. E o cheiro também é muito forte. E você disse que viu a Patrícia jogando uma pedra de crack. Você confirmou isso depois, se realmente era pedra de crack? Não, eu entrei dentro da água, mas não consegui encontrar. Mas eu vi, eu estava bem próximo dela, quando ela
me viu que ela estava com a cor na mão, eu vi ela jogando. E como a gente trabalha muito nessa situação aí, tráfico de droga, eu tenho muito contato com droga. Eu não preciso, assim, para a justiça precisa de um perito para confirmar que é droga, né? Para a gente não, a gente trabalha com aquilo ali, vai para a perícia lá, eles confirmam e mandam, mas a gente que trabalha com aquilo ali, a gente sabe o que é droga. Se eu ver um volume de maconha a poucos metros de distância, eu sei que é maconha. Se eu ver que é crack, se eu ver, eu sei se é crack ou se não é. Perfeito. Boa tarde. Silvio e Jocilé, qual o horário? Queria saber só o horário. A primeira informação que vocês receberam de que esse pessoal havia descido, se eles haviam descido nesse mesmo dia? Não. E qual foi o horário que dia você anterior. recebeu essa comunicação? Mais ou menos. Acho que umas 8 horas, mais ou menos. 8 da manhã. A informação que a gente tinha é que eles tinham descido no dia anterior para voltar nesse dia de manhã. Entendeu? Nesse dia que a gente recebeu a informação. Mas a informação que a gente tinha é que eles já tinham descido no dia anterior. Não foi no mesmo dia. Eles então teriam ido no dia anterior. Isso. Certo. Aí daí o senhor falou que entrou em contato com o comandante. Isso. Foi logo após vocês terem o conhecimento ter essa Isso, na hora que eu vi a mensagem no grupo, eu já fui lá no quartel logo. Aí ele autorizou vocês. Autorizou a gente Vocês para fazer a verificação. Certo. Aí que hora vocês chegaram lá? Quando foram fazer essa verificação? Vocês foram por terra ou por água? Nós fomos por água. Demorou um pouco. Eu não lembro que hora, mas foi... A gente já chegou lá, acho que umas 10 horas. Porque nós ainda fomos colocar o barco na água. Eu fui lá falar com esse amigo meu lá. Inclusive, eu queria dar umas informações para vocês, mas eu queria... Depois, né? Que eles não tivessem presente. Tem como? É possível. Mas é sobre o fato? Sobre o fato. Sobre o fato. Não, isso eu teria que relatar aqui. Não, isso aí. Aí, a gente, concluindo, a gente demorou um pouco para colocar o barco na água. De barco para lá é rápido, porque o barco do menino é um motor 40 HP, é bem rápido. É no máximo 10 minutos para chegar lá na ilha. Vocês saíram de onde aqui? Da Beira Rio? Da Beira Rio. Certo. Então, aí quando chegou lá, o senhor... Nós paramos antes, como eu já falei, né? Mas pararam direto na ilha? Ou... Não, direto na ilha, porque a ilha, ela é bem grande, entendeu? A gente já sabia mais ou menos o local do barraco dele. A gente parou um pouco antes, aí a gente foi pelo mato lá e chegou. Nesse momento só estava o senhor e mais um outro policial. Exatamente. Certo. Aí, após perceber que eles estavam lá, vocês voltaram ou de lá mesmo comunicaram com a Não, polícia? voltamos pro ponto base onde a gente ficou lá. O ponto base era qual? Era antes. Na ilha mesmo? Na ilha mesmo, na ilha mesmo. Ah. Na ilha E mesmo. lá- Uns 300 metros acima de onde ele estava. Isso por terra, não pegaram barco nem nada. Que a gente foi lá a primeira vez? Não. Quando vocês voltaram para esse ponto base, Não, para se nós- comunicar... Parece que pra nós pedir pegamos o reforço. barco, descemos um pouco, né? Já depois que olhou, pegaram o barco. Não. Quando a gente foi lá a primeira vez, que a gente chegou lá no ponto, né? Vamos imaginar o ponto base que a gente ficou, que fica 300 metros acima do barraco do Jocilé. De lá nós descemos um pouco de barco. Deixamos o barco, porque 300 metros, se você for parar para analisar, é um trecho pequeno, mas por dentro do mato, do jeito que o mato é fechado, se torna grande. A gente desceu um pouco de barco, pegou a terra, fomos por dentro do mato, chegamos próximo do barraco. Voltamos, pegamos o barco, fomos para o ponto base, chegamos no ponto base e entramos em contato com a polícia. Começamos a trocar informação, manter a comunicação. Certo. Filadélfia, eles passavam para Carolina, aí os meninos vinham. E vocês esperaram esse reforço daqui nesse mesmo Nesse local? ponto base. Não do outro lado do rio, mas Não, na nesse própria ponto, ilha na mesmo, própria ilha. que vocês esperaram. Tá? Quanto tempo demorou esse reforço? Demorou um bom tempo. Aí eles chegaram mais ou menos Porque a que horas? comunicação não estava boa, entendeu? Qual horário que eles chegaram lá? Mais ou menos? Rapaz, doutor, Aproximado. acho que umas 12 horas mais ou menos. Meio-dia. É por aí assim. Que o reforço chegou. Isso.
Certo, aí quando chegou, o senhor falou que aí já foram para fazer a abordagem, né, a apreensão, e o Iago não estaria no local? Não, né? estaria próximo, mais na beira da água. Não... Certo, e quando o Iago... E vocês ficaram então, nesse momento, vocês continuaram na ilha, aguardando o pessoal? Isso. Certo. Eu só voltei lá no barraco depois que o reforço chegou. O reforço chegou, isso. Aí eu queria saber se nesse momento, se vocês perceberam, né, zoada de barco saindo daí, alguma coisa? Não. A barra, zoada de barco é para todo lado lá. Lá. Para todo lado. Então, para a gente identificar se era saindo de lá, assim, toda hora passa barco lá, toda hora. Certo. O senhor se referiu a esse acampamento aí como um acampamento do Jocilé. Então, lá, o senhor conhece o local? Conheço. O que eles se praticavam naquele local lá? Não, eu não sabia que lá tinha essa prática. O que se fazia lá? Era usado para quê? Não, por ele é pescador. Ele é pescador. Tinha outras pessoas que utilizavam o local lá para pesca? Sim, às vezes algumas vezes eu já parei lá, mas eu só paro lá quando eu vejo que não tem ninguém. Eu paro lá porque lá é um local, tem uma cabana aberta, tem a foto dela aí? A gente parava lá para descansar, assar um peixe, depois voltava para pesca. Lá tem vários barracos desse mesmo jeito. Vários. Então, tanto na ilha quanto nas outras margens do lado do Tocantins, do Maranhão. Que é usado para... Isso. Certo. No momento da apreensão, o senhor já informou que só estavam os dois na barca, um dormindo e o outro que foram presos. Quando os demais foram presos, foram quando eles... Estavam retornando. Eles ainda estavam chegando no barco ou foi quando vocês já estavam chegando no acampamento? Não, eu parei eles na hora que eles pararam o barco na água. A gente abordou eles. Na hora que eles... Antes mesmo ali, no momento que eles estavam descendo, foi o momento que a gente abordou eles. A gente estava escondido. Aí quando ela me viu, a Patrícia, ela se assustou e pegou um pé de crack e jogou. Tirei. O senhor falou que... quem estava com o senhor no momento da apreensão em que estavam só os dois lá na cabana? No momento, quem eram os policiais que estavam? Não, que fizeram a apreensão. Era o Sargento R. Costa, o Maico, o Araújo e o Armando Resplante. E eu mais o Albert, nós estávamos dando a cobertura pelo outro lado. Certo. Então os 4 fizeram a apreensão e vocês dando cobertura. Então, o senhor falou que a droga foi encontrada? De uma mochila. Uma mochila, onde é que era? Ela estava com saco plástico? Não, estava dentro da mochila. Dentro da mochila. Certo. O senhor conhece Silvio e o Jocilé? Conheço. Sabe identificar qual a profissão deles? O Jocilé, ele é pescador, né? Só que a gente já sabia que ele estava envolvido com drogas, com uso de droga, né? A gente já sabia disso aí, que ele andava direto aí com esse pessoal de tráfico de droga. Esse pessoal que a gente conhece mesmo, a gente já sabia. Mas não sabia que ele fazia prática de tráfico de droga, trabalhava com indolação de droga, não sabia disso não. O Silvio, eu conheci ele mexendo com porco, né? Mas a gente já sabia que ele estava junto com os filhos dele praticando tráfico de drogas, entendeu? Eu não sabia que ele estava ativamente, né? Sabia que ele era conivente, entendeu? Ele era conivente, porque na Boca de Fumo, a Boca de Fumo era na casa dele, a gente já sabia, a gente tinha ido lá já outras vezes, inclusive já prendi os filhos dele lá e aprendi uma bicicleta lá que um usuário roubou a bicicleta e disse que tinha trocado por droga lá na casa do Silvio. E nós fomos lá e prendemos os filhos dele lá e encontramos a bicicleta lá. Entendeu? Então o Silvio, a gente já sabia que ele, apesar de a gente não ter certeza que ele trabalhava ativamente no tráfico, ele era conivente. Entendeu? Porque a casa dele funcionava como uma boca de fumo. Lá, o Jocilé, no momento que foi preso, vocês encontraram alguma... Não encontramos nada com ele não. O senhor tem conhecimento que no momento da prisão foi feita uma filmagem? Foi feito. Foi feita uma reportagem. Quem que fez essa filmagem? A filmagem? Foi a própria polícia que fez a filmagem. A reportagem quem fez foi... Não, a reportagem não, só a filmagem mesmo. E nessa filmagem, o senhor lembra o valor que foi encontrado? O valor exato não, eu sei que passava de R$2.000. O valor exato não. O valor, a quantidade e o valor de notas? Eram muitas notas. Mas o
senhor sabe o valor, pode precisar o valor dessas notas? O valor, se era nota de 100, de 50, de 2? Era de todos os tipos. Mas a quantidade maior, o senhor pode dizer o que era? Lembra? Que era de 50, de 100, Acho de que a 2? quantidade maior era de 10. De 10 reais. 10 de 5, né? Isso eu não posso falar precisamente, né? Esse detalhe aí. Não. Tem um vídeo até de eu Sim. contando o dinheiro. Por isso que eu fiz a pergunta, né? O senhor que fez a contagem, e consta nos autos esse vídeo. Com relação à quantidade, o senhor sabe informar, foi dito que o senhor tinha 70 pedras no bolso dele, né? Só que nesse mesmo vídeo, né, quando, não me recordo qual policial filmou o bolso dele, tirou, a gente vê que é uma quantidade bem menor, inclusive. Essas pedras foram contadas lá no local. E por que não foram filmadas? Somente porque tem alguma razão específica para isso? Não. Está falando das 2.000? As 2.000 não foram contadas, foram contadas no quartel. Está falando da o que estava no bolso, o que foi encontrado. Não, porque é o seguinte. O que foi encontrado no bolso dele. Na hora. Mas ele estava filmando e a gente vê que a quantidade ficou. O policial abre assim a mão, fica. Nem enche a mão dele, está bem claro. Não, deixa. E aí já corta para a contagem do dinheiro. Não. Corta no vídeo, corta. Porque a filmagem ela foi feita integral. É ato contínuo. Aí no vídeo, o policial enfia a mão no bolso dele, acha, realmente tem, acho que dá para perceber que são 2, 3 ou 4. Não. E aí ele filma imediatamente, o senhor coloca a mão no bolso dele e já passa para essa contagem. Por que não se contou essas pedras de crack, no caso? As 70 pedras foram contadas, inclusive por mim. Foram contadas. Não lá no local, porque elas estavam embaladas, estavam num saquinho, e elas não foram tiradas e colocadas juntas lá com as outras. Quando nós chegamos lá na base, que a gente foi contar, elas foram contadas separadas. E apesar de ser pequeno, entendeu? Apesar de ser pequeno, a gente que trabalha com isso aí, o senhor pode estar até impressionado. Apesar de ser um volume pequeno, ali tem muita droga. São 2.070 pedras de crack, se eu não me engano. Sabe quantos em gramas tinham ali? 400 e poucas gramas. Não chegava nem meio quilo. Entendeu? Então, o volume, entendeu? É muito pequeno em relação à quantidade. Você está entendendo? Às vezes você olha assim, você pensa que é pouco, mas é muita droga. Entendeu? Você olhando assim em vídeo assim, você tem uma impressão diferente. Porque o questionamento foi que houve a contagem, foi filmado, a contagem do dinheiro, né? E não Mas eu estou satisfeito com você. Pode encerrar. Já desligou aí? Não, ainda não. O que eu queria falar aqui para os senhores, inclusive já foram registrados vários POs, esse amigo meu que levou a gente lá, ele foi identificado por causa da embarcação dele. Ele é guia de pesca e a embarcação dele era muito conhecida aqui na cidade, que era a única que tinha daquele jeito. Então ele foi reconhecido e ele vem recebendo constantes ameaças aí por causa que ele ajudou nessa operação, entendeu? Tem vários BOs. Por causa do tipo de ameaça. No dia da apreensão, foi uma pessoa lá na porta da casa dele, xingou ele, ameaçou ele de morte, só que ele não abriu a porta, a pessoa ficou gritando lá na porta da casa dele. Então um BO, isso aqui foi feito um dia após essa ameaça. Depois, ele estava lá ele tem um ponto base que ele leva os turistas também, lá na ilha dos botes. E foi um pessoal com capuz, entendeu? Numa embarcação, chegou lá, não encostou, ficou ali próximo, ficou xingando ele, disse que ia matar ele, ameaçando ele frequentemente de morte, entendeu? E já foram lá de novo na loja dele lá também, ameaçaram ele também, que a casa dele fica ali do lado da loja. Ele não abriu a porta, isso já foi constante. Diminuiu agora, mas no início, logo após essa operação, ele vinha recebendo ameaça direta.